Muitas vezes procuramos por algo que chamamos de autoconfiança. Talvez você que está assistindo agora sinta que precisa disso. Mas o que realmente significa ter autoconfiança? Será que a autoconfiança é apenas um rótulo que usamos para nos sentirmos melhores? Ou há algo mais profundo e transformador por trás dela? Vivemos em um mundo onde a imagem externa parece ser tudo. A forma como nos mostramos ao mundo, como nos projetamos para os outros, torna-se muitas vezes a medida de nossa confiança. Mas se eu lhe dissesse que por trás daquilo que você projeta, existe uma camada profunda de sentimentos, medos e inseguranças que a mente frequentemente não compartilha? Não é difícil perceber como muitos de nós buscam uma validação constante de fora. Buscamos aprovação, reconhecimento, aceitação. Achamos que se conquistarmos essas coisas, seremos finalmente suficientes, finalmente confiantes. No entanto, algo dentro de nós sabe que isso nunca é suficiente. Algo dentro de nós sabe que essa confiança externa que tanto desejamos nunca preenche a alma. E se eu lhe dissesse que a verdadeira autoconfiança não tem a ver com aquilo que mostramos, mas com o que sentimos internamente, com o que somos, mesmo sem nada para mostrar ao mundo? Essa confiança não é uma fachada, não é uma performance social. Ela vem de um lugar mais profundo, mais sutil, que muitas vezes está escondido sob as camadas de insegurança e medo que carregamos ao longo da vida. Quando paramos por um momento e olhamos para dentro, podemos perceber que a busca incessante por aprovação e controle externo tem um custo. O que muitos de nós chamam de autoconfiança é, na verdade, uma máscara que usamos para nos proteger da dor, da rejeição, da crítica ou da falta de aceitação. Mas essa máscara não nos torna mais confiantes. Ela apenas esconde a vulnerabilidade que existe em nós. Uma vulnerabilidade que, se reconhecida e aceita, tem o poder de se transformar em uma verdadeira fonte de força interior. A verdadeira autoconfiança não se trata de ter tudo sob controle. Não se trata de parecer perfeito ou inabalável. Ela está enraizada em algo mais essencial: a aceitação de si mesmo, com todas as falhas, medos e imperfeições. Ela é gerada de dentro, não pelas circunstâncias externas ou pela opinião dos outros. A verdadeira confiança nasce do espaço interno, onde você se permite ser exatamente quem você é, sem a necessidade de aprovação. Mas como podemos acessar esse estado? Como podemos transformar uma autoconfiança superficial, que se baseia em reconhecimentos externos, em uma confiança profunda que vem do interior? A resposta está em como vemos nossa própria energia, nossa própria essência, e como começamos a cultivar a confiança de dentro para fora, sem precisar provar nada para ninguém. Neste momento, talvez você se pergunte: mas como posso alcançar isso? A boa notícia é que a verdadeira confiança já existe dentro de você, apenas precisa ser acessada. Não é algo que precisa ser conquistado. Está lá, esperando para ser reconhecido e vivido. A chave está em mudar nossa percepção de nós mesmos, em reprogramar nossos padrões mentais e emocionais, para que possamos viver de forma mais autêntica, mais em paz com quem realmente somos. A jornada para descobrir essa confiança é longa, mas profundamente libertadora. Não precisa de pressa. Ela é construída aos poucos, cada vez que você se permite olhar para dentro de si, cada vez que você escolhe não depender da validação externa para se sentir seguro. Quando você aprende a confiar em seu próprio ser, a sentir sua energia, a conectar-se com a força que já reside em você, o mundo ao seu redor começa a refletir essa confiança interna. Agora, pare por um momento, respire, sinta o que está acontecendo dentro de você. Talvez você sinta uma certa resistência. Talvez você esteja cético ou até mesmo desconfortável com a ideia de que a autoconfiança vem de dentro e não de fora. Isso é natural.
A mente está condicionada a buscar respostas fora de si, em meio à agitação e ao constante movimento da vida. Mas e se a verdadeira resposta, a verdadeira paz, já estiver ao seu alcance dentro de você neste exato momento? O que você está prestes a descobrir é que a autoconfiança verdadeira não precisa ser construída a partir de uma busca incessante por perfeição ou aprovação. Ela nasce de um espaço profundo de aceitação e de entendimento de quem você realmente é. É quando você começa a ver a si mesmo de uma maneira diferente, que as portas da verdadeira confiança começam a se abrir. E isso, meu amigo, não exige mais nada além de sua própria disposição para se olhar com mais carinho e respeito. Então, vamos explorar juntos esse caminho. Vamos dar os primeiros passos para descobrir a verdadeira autoconfiança que está esperando por você, aqui e agora, dentro de você. A busca por controle, por aceitação, por ser validado, é um ciclo silencioso e constante em nossas vidas. Muitas vezes nem percebemos, mas isso começa cedo. Desde a infância, nos ensinam que a segurança e o valor pessoal estão atrelados ao que mostramos para os outros. Se nos comportarmos de determinada maneira, se conquistarmos certos sucessos, então seremos amados, respeitados, reconhecidos. Isso nos faz acreditar que para sermos autoconfiantes, precisamos primeiro provar algo. Mas o que acontece quando, mesmo depois de todo esse esforço, ainda nos sentimos vazios? Esse vazio não é algo de que devemos nos envergonhar. Ele não é uma falha, mas uma sinalização de que há algo mais profundo para ser compreendido. O desejo de ser reconhecido, de controlar como somos percebidos, na verdade, vem de uma falta de conexão com a nossa própria essência. A verdadeira autoconfiança não é alcançada por meio de controle ou aparência. Ela surge da aceitação de quem você é, exatamente como você é, sem depender da validação externa. É uma angústia silenciosa, uma constante sensação de que, se não conseguirmos ser aprovados, se não conseguirmos manter essa fachada, seremos rejeitados. Vivemos em um mundo onde somos constantemente avaliados, classificados, comparados. E isso cria uma pressão silenciosa para sermos sempre suficientes, para estarmos sempre à altura. Mas essa busca por controle e aceitação externa só aumenta nossa ansiedade e diminui nossa verdadeira confiança. Por quê? Porque a verdadeira confiança nasce da paz interna, da aceitação, não da luta incessante para provar algo. Quando deixamos de buscar aprovação externa, quando paramos de tentar controlar como os outros nos veem, algo maravilhoso acontece. Encontramos um espaço para a autocompaixão e, com ela, a verdadeira confiança. Não precisamos ser perfeitos. Não precisamos atender a expectativas irreais. Podemos ser inteiros com nossas imperfeições e ainda assim nos sentir completos. Quando entendemos isso, começamos a construir uma confiança que é duradoura, pois vem de um lugar interno, profundo, onde não há espaço para a angústia da validação constante. Isso é libertador. Talvez você já tenha sentido que a autoconfiança está fora de seu alcance, algo que só pode ser alcançado através de conquistas e vitórias externas. A sociedade nos diz isso constantemente. Se você tiver sucesso, será confiante. Se você conseguir, você vai se sentir seguro. Mas será que a confiança verdadeira depende apenas do que conquistamos ou das vitórias que ostentamos? Eu entendo essa busca, essa vontade de conquistar o mundo, de provar o seu valor. No entanto, a verdadeira autoconfiança não vem de algo que você faça ou tenha, mas da maneira como você se vê, independentemente das circunstâncias. Nós fomos condicionados a pensar que precisamos conquistar a aceitação e o reconhecimento dos outros para nos sentirmos valiosos. Mas a autoconfiança não depende de quantas vitórias você acumula ou quantas pessoas validam suas escolhas. Você já se perguntou por que, após uma grande vitória, uma conquista importante,
você ainda se sente inseguro ou vazio por dentro. Isso acontece porque a verdadeira confiança não é algo que se ganha ou se perde com as situações externas. Ela está enraizada dentro de você, na sua conexão consigo mesmo, em como você se sente ao despertar a cada dia, com a sensação de que você está alinhado com o seu propósito, independentemente do que o mundo diz sobre você. Quando buscamos a autoconfiança nas vitórias externas, estamos, na verdade, procurando por uma sensação momentânea de validação. Essa sensação, embora possa ser prazerosa, não é duradoura. A verdadeira confiança vem de um estado de alinhamento interno, um sentimento de paz e aceitação consigo mesmo, independentemente dos resultados do mundo exterior. A verdadeira autoconfiança não se trata de ser reconhecido pelos outros, mas de reconhecer o seu valor sem depender de aprovação. E quando conseguimos fazer isso, começamos a experimentar uma confiança que é inabalável, verdadeira e duradoura. O que a neurociência tem a dizer sobre a autoconfiança? O que sabemos sobre como o nosso cérebro responde quando começamos a cultivar essa confiança interna, sem depender de fatores externos? Joe Dispenza nos ensina que a autoconfiança verdadeira não é apenas um sentimento positivo momentâneo, ela é uma coerência neuroquímica no cérebro, uma mudança profunda na maneira como o cérebro responde aos estímulos externos e internos. Quando você começa a mudar seus pensamentos e emoções, quando começa a reprogramar seu cérebro com novas crenças e padrões, algo surpreendente acontece. A confiança interna começa a surgir. Isso não é uma questão de tentar se convencer de algo positivo. A confiança verdadeira se constrói quando o cérebro começa a funcionar de maneira mais coerente, quando seus pensamentos, emoções e intenções estão alinhados de forma harmoniosa. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, é a chave. Quando trabalhamos para mudar a maneira como pensamos e sentimos, nosso cérebro começa a se ajustar, criando novos caminhos neurais que sustentam um estado de confiança estável. A prática diária, como as meditações ou afirmações, ajuda a fortalecer esses novos padrões e a criar uma base sólida para a confiança. Não é uma questão de esforço para sentir confiança. Trata-se de permitir que o cérebro e o corpo reajam de uma maneira nova, mais coerente, alinhada à verdadeira confiança que já está dentro de você. E à medida que esse processo se desenrola, você começa a viver de maneira mais tranquila e segura, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias externas, você tem o controle sobre sua própria confiança interna. Você já parou para pensar que o campo de energia que nos envolve é uma projeção do nosso estado emocional e mental? O que você sente internamente, a maneira como você percebe a si mesmo, reflete-se na energia que emana ao seu redor. Isso é algo que a física quântica e a neurociência espiritual nos revelam. Nossa energia está diretamente ligada à nossa percepção interna. Quando reprogramamos nossa mente e começamos a alinhar nossos pensamentos, emoções e intenções, nossa energia começa a refletir essa nova confiança interna. Isso pode parecer algo distante ou abstrato, mas pense nisso como uma extensão do que você sente internamente. Quando você se sente confiante, você transmite isso ao mundo de uma maneira sutil, mas poderosa. Sua postura, sua maneira de falar, até mesmo a maneira como você se move pelo mundo, começam a refletir essa energia de confiança. Por outro lado, quando estamos inseguros, nossa energia também reflete isso. As pessoas ao nosso redor podem sentir, sem palavras, como estamos nos sentindo. Imagine que sua energia seja como um campo magnético. Quando você começa a mudar sua energia interna, você atrai para si as circunstâncias que estão alinhadas com essa nova vibração. Quanto mais você se conecta com sua essência, mais a sua energia começa a refletir a verdadeira confiança.
E quando isso acontece, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não por esforço, mas pela pura naturalidade do seu alinhamento interno. O erro invisível da falsa autoconfiança. Por que buscamos validação externa? Muitas vezes, confundimos autoconfiança com uma performance social. A falsa confiança é aquela que mostramos aos outros, tentando agradar, tentando ser algo que não somos. Buscamos a validação externa para sentir que somos suficientes. Mas a verdadeira autoconfiança não é algo que você mostra ao mundo. Ela nasce de dentro de um espaço de aceitação e autoconhecimento. A falsa confiança é como um espelho. Ela reflete a imagem que você deseja mostrar para o mundo, mas não representa quem você realmente é por dentro. Quando buscamos validação externa, estamos apenas tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido pela aceitação genuína de nós mesmos. A verdadeira confiança vem quando você aprende a se ver com os mesmos olhos de compaixão e aceitação com os quais você olha para aqueles que ama. Essa compreensão é libertadora. Você não precisa mais ser perfeito ou atender às expectativas do mundo para se sentir seguro. A verdadeira confiança vem da aceitação do que você é de dentro para fora, sem a necessidade de máscaras ou jogos. Quando você para de buscar aprovação e começa a se aceitar como é, a confiança se torna uma consequência natural dessa mudança interna. Como a neurociência da autoconfiança é mais poderosa que a vontade emocional. A neurociência nos mostra que a verdadeira autoconfiança não é uma questão de emoção passageira, mas de uma mudança estrutural no cérebro. Joe Dispenza fala sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reprogramar. Isso significa que, ao mudar nossos pensamentos e emoções, podemos transformar a maneira como nos vemos, criando um padrão cerebral que sustenta uma confiança genuína. A verdadeira confiança não vem de tentar sentir-se confiante, mas de permitir que a mente se reorganize para refletir essa confiança. Ao reprogramar nossos pensamentos, começamos a construir uma nova realidade interna, onde a confiança não é uma meta a ser alcançada, mas uma consequência natural de quem nos tornamos. O erro fatal da busca por perfeição. Como a falha pode ser a verdadeira chave para a confiança. A busca pela perfeição é um dos maiores obstáculos para a verdadeira autoconfiança. Vivemos em uma sociedade onde o fracasso é temido, onde a imperfeição é vista como um sinal de fraqueza. Desde muito cedo, somos ensinados a evitar o erro a todo custo, a alcançar a perfeição, a nunca falhar. Mas, na verdade, o fracasso não destrói a confiança. Pelo contrário, ele pode ser a chave para construir uma confiança mais profunda, mais autêntica. Greg Braden fala sobre a sabedoria ancestral de entender que a confiança é gerada na aceitação da imperfeição. Quando falhamos, somos apresentados a uma oportunidade de aprendizado profundo, de crescimento. A falha não precisa ser vista como algo negativo, mas como uma parte natural da jornada. Ao aceitarmos que somos humanos, com falhas e limitações, damos espaço para uma confiança verdadeira, uma confiança que não depende da perfeição, mas da aceitação de quem realmente somos. É na falha que encontramos o nosso maior potencial. Quando falhamos, temos a oportunidade de aprender, de crescer, de nos reerguer. A verdadeira confiança nasce quando aceitamos as nossas falhas e nos comprometemos a seguir em frente, mais fortes e mais sábios. A falha não é o fim, ela é o começo de um novo ciclo, onde a verdadeira confiança é construída, não sobre vitórias fáceis ou perfeições inatingíveis, mas sobre a coragem de tentar novamente, de recomeçar, de aprender com os erros e, finalmente, de crescer a partir deles. Assim, a falha deixa de ser um obstáculo e se transforma em um portal para a verdadeira confiança. Quando você começa a ver a falha como parte do processo,
A confiança se torna uma consequência natural da sua capacidade de se levantar e continuar. Não importa quantas vezes você caia. A confiança verdadeira não é sobre evitar o erro, mas sobre aprender com ele e continuar a jornada com o coração mais forte, mais seguro de si. O poder dos pequenos rituais matinais, como a construção diária de autoconfiança, pode transformar sua vida. A autoconfiança não é algo que acontece de uma hora para outra, não é um estado mágico que surge de repente, mas uma construção diária, passo a passo. Cada pequena ação que você faz, cada gesto consciente, contribui para a edificação da sua confiança interna. Não estamos falando de grandes feitos ou de mudanças instantâneas. A verdadeira transformação ocorre nas pequenas ações cotidianas que alimentam nossa alma e nosso espírito. Começar o dia com pequenas práticas de autocuidado e atenção plena é uma das maneiras mais poderosas de construir uma autoconfiança sólida e duradoura. Um simples momento de afirmação, onde você lembra a si mesmo do seu valor, pode mudar a forma como você se sente ao longo do dia. Movimentar o corpo, liberando tensões através de exercícios como yoga ou alongamentos, traz mais presença e mais vitalidade para o seu ser. E, ao dedicar apenas 5 minutos para se conectar com a sua respiração, você começa a criar uma base sólida de confiança interna, alinhando corpo, mente e espírito. Esses rituais matinais podem parecer pequenos e simples, mas têm um impacto profundo na construção da sua autoconfiança. Eles são como raízes que vão crescendo lentamente, mas que, com o tempo, tornam-se profundas e firmes. Imagine a autoconfiança como uma planta que cresce dia após dia. Cada ato de autocuidado, cada prática de mindfulness, fortalece suas raízes e faz com que você se torne mais seguro de si, mais firme, mais centrado. Quando você se dedica a esses pequenos momentos de conexão, você está criando uma base sólida de confiança que não depende de resultados externos ou validação. Você está construindo a confiança de dentro para fora, a partir do espaço mais profundo do seu ser. E, com o tempo, você começará a perceber que essa confiança não é mais algo que você busca, mas algo que já faz parte de quem você é. O papel da consciência expandida na construção de uma autoconfiança autêntica. A verdadeira autoconfiança não vem apenas de mudanças internas na mente e no corpo. Ela também é alimentada pela expansão da nossa consciência. Quando começamos a entender a interconexão do universo, quando ampliamos nossa percepção sobre como a realidade funciona, nossa confiança se torna mais profunda, mais verdadeira. Não se trata mais de uma confiança baseada em circunstâncias externas ou validação social. Ela nasce de um entendimento mais profundo de nossa verdadeira natureza. Neville Goddard fala sobre a imaginação como uma ferramenta poderosa para transformar nossa realidade. Ele ensina que, ao visualizar nossas intenções como se já fossem reais, podemos acessar um estado de confiança interior que transcende as limitações do mundo material. Ao expandirmos nossa consciência, começamos a perceber que a verdadeira confiança vem de nossa capacidade de criar a nossa própria realidade, de alinhar nossas intenções com o campo quântico de possibilidades infinitas. Quando nossa consciência se expande, começamos a perceber que a autoconfiança não é algo que precisamos buscar fora, mas algo que já está dentro de nós, aguardando para ser reconhecido. Não é sobre esperar que o mundo nos valide, é sobre entender que a verdadeira confiança vem de nossa capacidade de criar a vida que desejamos, de dentro para fora. Ao conectar-se com a consciência expandida, você começa a viver com mais clareza, mais confiança e mais propósito.
você começa a perceber que sua confiança não é limitada pelas circunstâncias externas, mas pela sua capacidade de criar uma nova realidade a partir de sua própria energia e intenção. Com essa expansão de consciência, a autoconfiança deixa de ser uma busca e se torna uma forma de ser, um estado natural de alinhamento com a verdade de quem você é. Como viver com uma autoconfiança que vem de dentro. À medida que você caminha para descobrir a verdadeira autoconfiança, uma verdade fundamental começa a emergir. A verdadeira confiança não precisa ser provada aos outros. Ela começa a ser sentida, tanto por você quanto pelas pessoas ao seu redor, quando você começa a se apropriar de sua própria energia. Não se trata de parecer confiante ou de mostrar confiança, mas de simplesmente ser confiante, de sentir confiança em cada célula do seu ser. Quando você começa a reprogramar seus padrões mentais e cerebrais, algo profundo acontece. Você começa a perceber que a confiança verdadeira não vem das circunstâncias externas, mas de uma mudança interna. O processo de transformação começa quando você se permite quebrar os velhos padrões de pensamento, que não mais servem à sua evolução. É quando você se conecta com sua verdadeira essência, que a autoconfiança começa a brotar naturalmente. A verdadeira autoconfiança é como a água em um rio. Ela não precisa forçar seu caminho. Quando a energia do rio está em equilíbrio, ele flui livremente, tocando tudo o que encontra. Da mesma forma, quando você se conecta com sua verdadeira essência, sua confiança flui de maneira natural, sem esforço, tocando a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Ela não precisa ser provada ou demonstrada. Ela é apenas um reflexo de quem você é. E ao fazer isso, você começa a viver de uma maneira mais autêntica, mais alinhada com o seu propósito e com a sua verdade. A verdadeira confiança é sobre abraçar quem você é, sem máscaras, sem necessidades de aprovação, simplesmente sendo você mesmo. Quando você consegue fazer isso, a confiança não é algo que você busca, mas algo que se torna parte de quem você é, uma força natural e imutável que o acompanha em cada passo de sua jornada. Neste processo de transformação, lembre-se, a autoconfiança verdadeira não é uma habilidade que se aprende de fora para dentro. Ela é descoberta e cultivada de dentro para fora. É um reflexo de quem você é, em essência. Ao reprogramar sua mente, alinhar suas emoções e expandir sua consciência, você começa a viver com mais confiança, mais paz e mais equilíbrio. Cada passo que você dá nessa jornada é um passo em direção à verdadeira confiança. Uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da sua capacidade de se conectar com o seu eu interior. E ao fazer isso, você verá que não precisa mais provar nada a ninguém. Sua confiança virá naturalmente, fluindo de dentro de você, como um rio que segue seu curso, tocando tudo o que encontra com sua força silenciosa e imutável.